Bom, então, como eu falei, essa é a última parte de representação gráfica que nós vamos ver, que são os gráficos de dispersão para duas variáveis. Tá, primeiro a gente precisa entender o que é dispersão conjunta. A, a dispersão já é algo que a gente vem trabalhando desde quando a gente definiu variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Tá? Ela é uma medida do quanto as observações se distanciam de uma medida de centralidade. Tá? Esse mesmo conceito nós podemos levar para o caso da dispersão conjunta ou correlação. Tá? A correlação ela é o grau de dependência entre duas variáveis. Tá? Tá. E as dependências, elas podem ser de vários tipos, tá? E a gente vai ver algumas delas aqui. Ah, tá. É, tá. A correlação, ela é uma medida dentro da estatística para você ter uma medida do grau de associação ou de dependência entre duas variáveis, ou mais, né? É, existem diversos tipos de dependências, tá? De comportamentos que eu vou apresentar mais adiante. É, e a gente tem que levar em consideração uma coisa que é muito. Muitas pessoas erram na hora de interpretar essa medida. Essa medida, ela é algo, é uma relação entre duas variáveis aleatórias, mas não indica que é uma influência direta entre uma variável e outra, né? Por exemplo, quando a gente vê estudos é, relacionados, por exemplo, a, sei lá, hábito de fumar, né, a quantidade de cigarros que uma pessoa fuma e a, a incidência de câncer no pulmão ou de esôfago, laringe, né, essas coisas, para essas pessoas fumantes. Quando a gente vê quando a gente vê um estudo dizer que existe uma relação entre essas coisas, não quer dizer que de fato uma influencia diretamente a outra, mas que elas estão de alguma forma interligadas, tá? Então, a correlação ela não implica em casualidade, tá? É, causalidade, na verdade, né? Que uma coisa causa a outra. Isso é muito comum de se errar na interpretação dos resultados, porque em muitos trabalhos as pessoas colocam como se fosse uma variável esteja causando a outra, tá? Não é bem isso, é que elas estão associadas de alguma forma, né? Apresentam uma tendência de associação, mas essa medida de causalidade, né, de que uma de fato está tendo uma influência sobre outra, não é medido aqui, tá? O que a gente está medindo são comportamentos aleatórios, tá? Que podem apresentar um padrão de comportamento, tá? Mas não deixa de ser aleatório. Então, essa questão de causalidade, de influência mesmo, ela está destinada mais a um experimento que seja determinístico, tá?
Bom, e aí o que que a gente faz? Dentro da estatística, estabelecer, basicamente, o maior trabalho que a gente, o principal trabalho que a gente tem dentro da estatística é estabelecer relações entre variáveis, tá? De qualquer tipo de abordagem estatística que a gente esteja trabalhando, sempre a ideia é estabelecer uma relação entre variáveis, tá? E como é que a gente estabelece uma relação entre duas variáveis, por exemplo, x e y? É obter uma função g de tal forma que x possa ser reescrito como g de y, tá? G de y, essa função g, ela vai descrever o comportamento, né, a relação entre essas duas variáveis. E se a gente conseguir determinar essa função g, a gente consegue fazer previsões para essa variável x, né? Observa y e faz previsões para x. Então, a maioria das metodologias estatísticas, elas são feitas para isso, tá? E você estabelece uma relação, às vezes essa relação ela pode ser uma combinação linear, ela pode ser uma combinação não linear, tá? Ou pode ser uma estrutura probabilística que estabelece uma relação entre essas duas variáveis. Por exemplo, no contexto de aprendizado de máquina, quando você quer classificar um determinado indivíduo, né, segundo suas características, a uma determinada classe, então x é uma variável que representa a classe e y são as informações que eu tenho sobre um indivíduo. Tá? Essa função g seria uma função de probabilidade que vai associar a essa, ou uma regra que vai associar a essa determinada classe, a essa determinada variável aqui. Tá? Então, basicamente, tudo que a gente tem na estatística é isso daqui. É claro que como a gente está trabalhando com em um contexto probabilístico, essa relação não é perfeita, tá? Não existe uma função g de tal forma que eu consiga de fato explicar x e y, tá? Eu só vou conseguir isso se eu tiver dentro de um contexto determinístico, tá? E não probabilístico. Então, sempre a nossa função g ela vai estar associada a um erro aleatório, que a partir desse erro aleatório a gente consegue, né, colocar uma estrutura probabilística para isso e fazer as inferências ou as previsões para essa determinada variável. Tá? E o gráfico de dispersão, ele é uma ferramenta que nos ajuda a identificar os tipos de relações que eu tenho entre duas variáveis. É, é claro que eu posso ver isso no máximo até três dimensões, mas mesmo na terceira dimensão já é um gráfico, seria um gráfico complicado de se ler, tá? Então, em geral, a gente trabalha somente com os gráficos em duas variáveis, tá? Ou seja, bidimensional. Que aí a gente consegue ver melhor como é o comportamento da variável, e aí propor funções G, né? Propor uma função G aqui e consiga descrever essa relação que eu tenho entre essas duas variáveis. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma relação polinomial entre x e y. Tá? Posso colocar um polinômio de grau 2 aqui e conseguir, né, através desse polinômio de grau 2, fazer inferências para x ou para y, dependendo de qual variável eu vou observar. Se eu observo x, eu consigo fazer previsões para y. Se eu observo y, eu consigo fazer previsões para x. Tá? E é claro que se vocês imaginarem uma parábola, né, passando por aqui,
essa parábola vai ser as nossas previsões e vocês vão ver que alguns pontos vão estar distantes dessa linha, tá, da parábola. E isso corresponde ao nosso erro, tá? O nosso erro aleatório. Então, a ideia é que existe uma relação entre essas duas variáveis, que seria aqui uma, uma polinomial, né, de grau 2, mas em torno desse polinômio uma, há uma variação, tá? Que a gente chama de erro aleatório. Tá, então, nosso objetivo aqui é verificar primeiro se há uma relação entre duas variáveis e qual é o tipo de relação entre elas. Tá? Há vários tipos de relação, mas a que interessa para nós quer dizer, não é só ela que é interessante, né? Mas ela é a de maior interesse, que são as relações lineares. Por quê? Digamos que eu tenho duas variáveis que têm um tipo de correlação, de um tipo de relação com x, tá? Tenho y aqui e eu tenho z, tá? Y tem uma relação mais linear, enquanto z aqui tem uma relação logarítmica, tá? É, o que acontece? Quando você olha aqui x e y, você diretamente chega à conclusão de que quando y aumenta o seu valor, x também aumenta, tá? A mesma coisa acontece com z, acontece, tá? Depois de um certo ponto, é, você vê que os valores de z fazem com que x seja maior, né? Tenha um valor maior aqui, tá? Mas só até determinado ponto. Nessa região aqui, z não tem uma influência tão grande assim sobre x, tá? Então, a gente diz que tem uma relação direta maior quando tem uma relação linear, tá? Relações lineares são as relações mais fortes entre duas variáveis, que é ao ponto de chegarem naquela interpretação de causalidade, né? Ou seja, uma está causando a outra. Então, por exemplo, para eu concluir que ah, eh, aqui, se a pessoa teve Covid e, e aqui X é é, problemas cognitivos, né? Para eu chegar a essa conclusão, eu tenho que ter uma relação desse tipo aqui, tá? Porque aqui eu estou tendo uma relação muito mais direta entre a doença e, e eh, uma, uma causa, né? Algo que uma, é uma causa, um problema aqui no caso, tá? Mas, por exemplo, se fosse a mesma coisa aqui, problemas cognitivos, e aqui se a pessoa teve, por exemplo, dengue, tá? Digamos assim. Então, você vê que para até um certo nível aqui da variável z, não tem tanta influência assim em relação a x, mas somente a partir de um determinado ponto, tá? Então, para eu chegar e dizer, olha, tal coisa está causando isso, eu tenho que ter uma relação linear. Então, por isso que na ciência como um todo a gente sempre tenta buscar relações lineares entre
entre as, entre as variáveis. Só um instante aqui, pessoal. Por exemplo, vamos colocar aqui Y também como preço de petróleo, X vai ser o preço do pão, tá? É, Y, X é o preço do pão, Y é o preço do trigo e Z aqui é o preço é, do petróleo, do barril de petróleo, tá? Existe uma relação muito mais a conclusão que a gente tiraria disso, olhando para esses gráficos, existe uma correlação direta entre o preço do pão e o preço, né, da commodity trigo sendo operado na bolsa. Então, eu posso afirmar que Y está impactando diretamente o preço final de um produto, que é o pão. O preço do barril de petróleo, ele influencia no preço do pão? Influencia, mas não diretamente. Ele vai influenciar no transporte, ele vai, é, ele vai influenciar no transporte, ele vai influenciar no maquinário, e esse maquinário e transporte, eles vão estar associados de alguma forma à produção de trigo. E aí, dessa forma, ele acaba influenciando no preço do pão, tá? Então essa relação não é tão direta como o trigo, tá? Porque o trigo é o elemento essencial para se fazer pão. Tá? O petróleo tá? Mas ele tem uma relação mais forte com transportes, né? E outros derivados do petróleo que são usados dentro da cadeia ali, tá? Por exemplo, ele vai impactar no preço do transporte de fertilizante, no preço dos inseticidas e tudo mais. E aí essas coisas vão mexer no preço do trigo e aí o preço do trigo vai mexer no pão, no preço do pão, tá? Então, existe uma relação entre o preço do petróleo é, e o preço do pão? Existe, só não é direto, tá? Então a gente sempre procura essas relações mais imediatas. Bom, agora a gente vai ver os tipos de correlações, né, ou relações que podem existir entre duas variáveis. Quando, quando duas variáveis elas têm um comportamento onde é, a dispersão desses pontos fica parecida com uma circunferência, tá? Parece uma bola aqui, né? Um círculo. Então, quando ele tiver próximo, aproximadamente um comportamento de uma circunferência, é, eu não tenho relação, tá? Não tenho nenhum tipo de relação entre as duas variáveis. Então a gente chama isso de sem correlação, tá? E aí existem as correlações que de fato a gente procura, que são as lineares, tá? E elas podem ser de dois tipos. Ela pode ser positiva e negativa, tá? É, como a gente bem sabe, se ela é uma relação linear, se ela é uma relação linear, significa que aquela minha função g que eu estabeleço como relação entre x e y, ela é um polinômio de grau 1, tá? Ou seja, uma função linear. E a função linear ela pode ter duas relações. Ela pode ser positiva ou negativa, dependendo do A aqui, tá? Do coeficiente angular. É, mas além do tipo, ela tem também intensidades, tá? Então, por exemplo, nesse primeiro caso, eu consigo imaginar uma reta aqui que descreve x e y.
Percebam que se a gente pensar numa imaginar uma linha aqui contornando esses pontos, ele vai estar mais parecido com uma elipse do que com uma circunferência, tá? Então, quando ele tem essa, esse comportamento de parecer uma elipse, aí então você tem um tipo de relação, tá? Uma relação linear. É, e assim, dependendo do. Aqui a gente tem imaginando aqui uma elipse, tá? Aqui a gente tem o eixo maior. Deixa eu escrever isso daqui que é melhor. Então vamos imaginar que é, fazer com pincel aqui. Então eu tenho aqui um contorno desses. Vejam que isso é uma elipse, tá? É, então assim, quando o gráfico ele tá mais um contorno aqui em volta desses pontos está mais próximo da elipse, ele é uma relação linear, tá? É, e aí o que a gente tem? Aqui a gente tem o eixo maior e aqui o eixo menor. A amplitude desse eixo maior, desculpa, do eixo menor, é que determina a intensidade da relação. Então, quanto menor for esse, essa distância, né, essa amplitude do eixo menor aqui, quanto menor ela for, mais forte é a relação linear entre x e y. A gente pode ver aqui nesse outro gráfico. Eu tenho aqui uma elipse. Vou fazer uma elipse, tá? E aqui eu tenho o meu eixo maior e o meu eixo menor. Então aqui o meu eixo menor ele é bem pequeno, tá? Então quer dizer que eu tenho uma relação muito mais forte é, entre x e y do que nesse cenário. Tá? Então, assim, além da questão do tipo de relação linear positiva e negativa, tem essa questão da intensidade. Pode ser fraca, pode ser moderada, pode ser forte. Tá? Você pode classificar isso conforme você achar mais adequado. Tá? Mas tenham isso em mente. Quanto mais próximo de uma estrutura desse tipo, de uma circunferência, sem correlação, se estiver parecido com uma elipse, né, o contorno desses gráficos, o que você tem que imaginar é tipo uma elipse aqui que você consiga colocar a maioria dos pontos aqui dentro, tá? É, sabendo que onde a massa de dados está, né, a maioria dos dados vai ser meu ponto de centralidade. Então eu tenho um ponto de centralidade aqui e em torno dele eu tenho uma elipse, tá? Essa elipse que acomoda aqui a maioria dos pontos, tá? Não precisa ser todos, tá? Mas a maioria. Então, quanto mais próximo de uma função linear, né, que a gente tem aqui, ou seja, mais próximo de uma reta, mais forte é a relação entre essas duas variáveis. Tá? Se for uma reta perfeita, a gente não está trabalhando com um problema probabilístico, tá? Um experimento probabilístico. É um experimento determinístico. Tá? Se for uma reta perfeita.
Mas como a gente está trabalhando somente com experimentos probabilísticos ou aleatórios, então sempre vai haver erro, tá? Ou seja, uma dispersão em torno dessa função que descreve a relação entre essas duas variáveis. Ou seja, então aqui nessa minha relação linear ax mais b, eu vou ter mais uma componente aqui, um e, tá? Que vai ser um erro aleatório que y vai assumir em torno dessa reta. Bom, nesse sentido, quando a relação entre x e y for inversamente proporcional, então tem uma relação linear negativa, tá? É dessa forma. E ela tem a mesma ideia da outra em relação à intensidade, né? Eu tenho, quanto mais aberto aqui for o eixo menor da minha elipse, que nesse caso agora é nessa direção, quanto maior foi isso, mais fraca é a relação linear. Quanto menor, mais forte é a relação linear. Ou seja, quanto mais próximos os pontos estiverem de uma reta, mais forte é a intensidade da relação linear. Tá? Então, essas duas são as que a gente sempre procura. Tá? Quando a gente quer estabelecer relações entre duas variáveis, a gente sempre procura essa daqui. Tá? Mas também tem relações não lineares, tá? Então, é muito comum existir relações polinomiais. Exponenciais logarítmicas é muito comum, tá? Isso daqui são exemplos de exponenciais, tá? Também posso ter logaritma, eu não coloquei aqui, mas tem a logarítmica, tá? É bem comum, inclusive eu acho que nos dados que nós estávamos trabalhando, é, eles tinham uma relação logarítmica. Eu tenho essa relação aqui que a gente chama meio que de megafone, porque parece aqueles megafones ou um cone, tá? Um cone aqui virado. O que que acontece? Nesse tipo de relação, não é uma relação da variável na outra, mas sim uma relação de uma variável x, aqui no caso, na dispersão de y, tá? Então, x está influenciando na variância de y. Então, você vê que quanto maior é x, maior é a dispersão de y. Se você imaginar uma reta aqui, como sendo a média de y, você vai ver que quanto maior é x, mais você tem essa amplitude de dispersão em torno dessa média aumentando, tá? Então isso também é um caso típico de relação entre variáveis, que no caso aqui não é nem não linear, tá? É uma relação é uma relação com a variância de y. E eu tenho também a autocorrelação, tá? Isso significa que um ponto ele vai acabar influenciando é, no valor do outro ponto, tá? Isso acontece geralmente quando x é uma unidade de tempo ou é uma unidade de frequência ou distância, tá? Ou índices. São índices. É, são pontos em um determinado intervalo na reta, tá? De alguma variável. E, e aí, quando você vê esse padrão de comportamento, onde é, parece aqueles gráficos de bolsa de valores, a gente chama de autocorrelação, tá? Vou pular isso daqui.
Isso daqui a gente vê mais para frente no curso, tá? Bom, além da análise gráfica, nós temos uma medida para conseguir, né, quantificar essa relação entre as variáveis. E essa medida, na verdade são duas medidas que nós vamos ver, elas estabelecem o grau de relação linear entre as duas variáveis, tá? Então, ela não consegue detectar relações não lineares, tá? Ela só consegue detectar se é uma relação linear ou não. A primeira medida que nós vamos ver é a covariância, né? Que, é, que a sua interpretação é muito semelhante à da variância que a gente já viu, que é uma medida de dispersão em torno de um ponto central, tá? Se vocês olharem aqui a expressão da covariância amostral, vocês vão ver que eu tenho aqui os meus pontos, xi e yi, subtraídos da média deles, da média de cada uma das suas respectivas variáveis. Então, de xi eu subtraio a média x barra e de y barra, tá? Que é a média amostral de y. Então, continua sendo uma medida de variabilidade em torno, né, de um ponto central, só que nesse caso é bidimensional, tá? Onde esse ponto é o x barra y barra, tá? É um ponto de centralidade. E aí essa medida, ela está definida na reta, tá bom? Então ela pode ser diferente da variância, que é sempre positiva, a covariância ela pode ser positiva e negativa, tá? Ou zero, pode ser nula também. A interpretação da covariância é que ela é uma medida de variabilidade conjunta entre duas variáveis, tá? Então ela faz essa medida da variabilidade conjunta. Então a gente consegue determinar se há um grau de variabilidade alto, se há um grau de variabilidade pequeno, usando a covariância, tá? Bom, como é que eu interpreto a covariância? Quando a covariância é um valor próximo de zero ou igual a zero, significa que x e y são linearmente independentes, tá? Quando a covariância ela é negativa, então eu tenho uma relação, uma correlação entre as variáveis também negativa, que significa ter uma relação inversamente proporcional, ou seja, à medida que uma variável aumenta seu valor, a outra decresce. Quando a covariância ela é positiva, então eu tenho uma relação linear positiva também. Ou seja, uma relação entre as duas variáveis é diretamente proporcional. Quando o valor de uma aumenta, a outra também tende a aumentar. Então, é basicamente assim que a gente interpreta a covariância, tá? Bom, mas aqui eu consigo identificar o tipo de relação linear, quer dizer, eu consigo ver se existe ou não uma relação linear, eu consigo saber qual o tipo de relação linear, mas eu não consigo saber a intensidade dessa relação linear, tá? Então a gente usa uma outra medida. Aqui tem um exemplo, né, do que a gente constrói usando as covariâncias. Quando eu tenho mais de uma variável, né, nesse caso aqui eu tenho cinco variáveis, tá? Isso daqui é um conjunto de dados relacionados a voos, tá? É, eu tenho, por exemplo, a distância do voo, tá? De um ponto a outro, do ponto inicial ao final. É, aqui eu tenho a velocidade que o avião atinge, velocidade máxima que ele atinge. Aqui eu tenho o custo por tonelada de carga. É, revenue é receita, né, por tonelada. É,
da companhia aérea, tá? E aqui o total de ativos, né? A quantidade de dinheiro que você tem de ativos é, relacionados àquele voo. Então você consegue ver aqui, por exemplo, é, que a velocidade do avião, né, está positiva, ou seja, ela linearmente tem uma relação linear o, com o trajeto desse voo, né? Então significa assim, quanto mais rápido é o meu avião, mais longe ele consegue ir, tá? Seria essa interpretação. A interpretação contrária também pode ser olhada da seguinte forma: quanto mais longe eu preciso ir, mais rápido eu, eu preciso de um avião cada vez mais rápido, tá? Essa é a ideia. Agora eu tenho aqui uma relação negativa entre o custo por tonelada de carga operacional, é, carga operacional é carga paga, que são a carga mesmo que vai ali no porão do avião e as pessoas, né, as pessoas que estão sendo transportadas. Tudo isso é chamado de carga operacional. Então tem uma relação inversamente proporcional com a distância do voo, né? Que é bem, que era bem esperado, né? Quanto mais longo é meu voo, mais caro acaba sendo, né, o meu custo em relação a, quer dizer, aqui é inversamente proporcional. Então, quanto mais longo o meu voo, eu tenho um menor custo, tá? Não faz sentido, tá? Mas ok. Vamos ver na ótica do custo. Quanto mais longe é meu custo, quanto maior é o meu custo. Assim faz sentido. Ó. Quanto maior é meu custo, né, de transporte de carga, menor tem que ser a distância do voo, né? Então isso daí já é uma interpretação bem mais lógica, né? Então se está sendo muito caro, então eu não posso ir muito longe porque realmente vai acabar sendo mais caro, tá? Bom, aí a gente consegue tirar essas conclusões, né, baseadas na covariância aqui dos dados, é, mas eu não consigo saber qual é a intensidade dessa relação. Tá? Para isso, a gente usa o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação ele é o grau de correlação linear entre duas variáveis. Tá? A definição dele é a covariância, que é esse valor que está aqui em cima, dividido pelo raiz quadrada das variâncias de cada uma das variáveis, ou seja, os desvios padrões. Então aqui em cima eu coloco a covariância, aqui o desvio padrão de x e aqui o desvio padrão de y, multiplicando esses desvios padrões. É, e aí eu tenho essa medida que é a coeficiente de correlação. Ah, o interessante dessa medida é que ela é uma medida definida no intervalo -1 a 1, tá? E com isso a gente consegue traduzir a intensidade da relação linear entre duas variáveis. Então, quando esse ρ aqui, que é o coeficiente de correlação x e y, for zero, então eu tenho a mesma interpretação da covariância. A
A relação linear das duas variáveis não existe, ou seja, elas são linearmente independentes, tá? Pode ser que exista uma relação não linear, tá bom? A gente não exclui essa hipótese, né? Não quer, isso daqui não significa diretamente que está ocorrendo isso aqui. Cadê os tipos? Isso, tá? Coeficiente de correlação igual a zero não significa que está acontecendo isso. Coeficiente de correlação igual a zero pode estar acontecendo isso ou essas relações aqui não lineares, tá? Deixa eu voltar agora. Tá. Bom, quando o coeficiente de correlação ele é negativo, então eu tenho correlação negativa, tá? Semelhante à variância. Então, quando ele é positivo, eu também tenho uma relação positiva. Mas como ele está definido entre -1 e 1, então eu consigo determinar a intensidade dessa relação. Então, eu estou colocando aqui em módulo, tá? Mas o mesmo caso vale para se ele for negativo. Então, aqui, ó, se ele estiver entre 0 e 0,5, eu tenho uma correlação fraca. Se ele estiver entre 0 e menos 0,5, também é uma correlação fraca, tá? Então, eu estou colocando o módulo aqui para exemplificar os dois lados, né? Porque ele pode ser positivo e negativo. Se eu tenho uma relação é, entre 0,5 em módulo, tá, pessoal? E 0,7, então eu tenho uma correlação moderada. E se eu tenho a partir de 0,7 até 1, eu tenho uma correlação forte. Então significa que o coeficiente de correlação, quando ele for mais próximo de -1 ou de 1, mais forte é a relação ou a dependência linear de uma variável com a outra. Quando eles são iguais, quando eles são exatamente iguais a 1, então a relação linear é perfeita entre eles, tá? Ou seja, eu tenho uma reta entre essas duas variáveis. Então, por exemplo, para aquele mesmo caso, agora eu tenho a matriz de correlações, tá? Não é matriz de covariâncias, é matriz de correlações. É claro que a relação de uma variável com ela mesma vai ser sempre 1. Então, a diagonal principal dessa matriz ela é sempre igual a 1, tá? E agora a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, a relação positiva entre a distância do voo e a velocidade máxima que o avião atinge é de 0,9. Então, existe uma relação linear muito forte, positiva, entre essas duas medidas, tá? Agora aquela que a gente estava olhando, que é o custo por tonelada de carga operacional, ele é realmente negativo, mas não é uma relação assim tão forte. Existe um impacto, tá, na, no o custo do, da, o custo de tonelada aqui de carga na distância do voo. Existe uma relação, mas ela é fraca, tá? Provavelmente essa relação, quando ela é fraca assim, e a gente sabe que são variáveis que de alguma forma têm uma relação entre si, essa relação ela pode ser não linear, tá? Então nesse caso aqui a gente diria que eles não têm uma relação linear forte, porém deve haver uma relação linear por conta das características das variáveis. Tá? A gente sabe que essas coisas sim vão ter uma relação, só não é linear, tá bom? Percebam outra coisa também, é que a matriz, assim como a matriz de covariâncias, ela é uma matriz simétrica, tá? Quer dizer que o elemento
AIJ é igual ao elemento AJI, tá? Então vocês podem ver ó, que os elementos eles são iguais. E aí você analisa só a parte triangular superior, triangular inferior, tá bom? A diagonal principal não precisa fazer nenhum tipo de análise porque ela é ela é sempre igual a um, tá? Que é a relação de uma variável com ela mesma, é claro que tem que ser um, né? Na matriz de covariâncias, é, a covariância de uma variável com ela mesma é a variância, tá? Então, na diagonal principal da matriz de covariância, eu tenho as variâncias da- das minhas variáveis, tá? É só você olhar aqui, ó. Se y for igual a x, né? Então vou ter xi, x barra. Multiplicando isso daqui, eu tenho xi menos x barra elevado ao quadrado. E isso daqui é a definição, né, quase a definição de variância amostral. Né? A diferença é que é n menos 1. Mas é uma variância, tá? Então aqui na diagonal principal eu tenho as variâncias e fora as covariâncias, tá bom? Pronto, é isso. Agora eu vou pegar um conjunto de dados para a gente treinar isso. Eu tô pegando o conjunto de dados sobre um estudo feito para diabetes. Tá, esse estudo foram entrevistados 403 pessoas, é, onde foi observada a prevalência de obesidade, diabetes e fatores de risco cardiovasculares ali no centro da Virgínia, tá? Que é um estado norte-americano. As variáveis que são é, observadas aqui são ah, o total de colesterol, ah, glicose estabilizada, a lipoproteína de alta densidade, que é o colesterol HDL, que a gente chama aqui de o colesterol ruim, entre aspas, tá? Mas não necessariamente um é ruim e o outro é bom, tá? Mas é que quando o colesterol HDL está muito alto, é, ele, ele é um tipo de ele é um tipo de composto químico que ele ajuda a lubrificar as paredes dos vasos sanguíneos pro, pro sangue passar com mais facilidade, tá? Só que quando ele está muito intenso, fica muito ele fica muito intenso, é, ele acaba acumulando algumas macromoléculas, né, como potássio, cálcio, que são moléculas maiores, e aí elas acabam grudando ali na parede dos vasos, né? E aí vocês sabem, né? Aquele acúmulo vai aumentando, e aí pode ocorrer, né, um rompimento do vaso, um estouro daqui do vaso, né? Que aí isso é, impacta em cenários muito graves, né? Como os acidentes vasculares, o AVC, né? Ou uma
parada cardíaca não, né? Um ataque cardíaco mesmo, né? Como a gente chama. Então, ela é um tipo de colesterol muito interessante de ficar observando, né? A soma dele do HDL mais o LDL, que é a mesma lipoproteína, só que de baixa densidade, que é o que a gente chama de colesterol bom, né? Mas, entre aspas, tá? Que na verdade não é bom nem é ruim. Todos os dois têm suas funções no nosso corpo, a gente só tem que equilibrar, tá? Ah, a soma do HDL com o LDL dá esse colesterol total aqui, tá? Eu tenho uma razão que é entre o colesterol total e o HDL, tá? É tipo uma espécie de proporção inversa, né, da quantidade de colesterol em relação ao colesterol total. Essa outra variável que é, são as hemoglobinas glicosadas, tá? Hemoglobinas estão transportando glicose. Tem a localização do condado lá dentro dos estados. Você divide os estados por regiões chamados condados. Então, eu tenho dois condados aqui, que é o condado de Buckingham e Louisa. Eu tenho a idade do paciente, o gênero, é, a altura, peso. Aqui é o fator de risco, tá? Se é pequeno, médio ou largo, tá? E eu tenho outras medidas associadas à pressão sanguínea, tá? Que é a primeira pressão sanguínea diastólica, a primeira pressão sanguínea. Não, desculpa. A primeira é sistólica, a segunda é diastólica. E aqui eu tenho a segunda. Eu acho que é medido duas vezes, tá? Isso são medidas do biométricas, né? Waste, eu esqueci o que é waste. Se não me engano, é waste e HIP. Um é a da cintura e do antebraço, alguma coisa assim, tá? Deixa eu pesquisar logo aqui o que é. O waist é a cintura, tá? A circunferência da cintura. E o hip, que eu acho que é do braço. Quadril. Nada a ver com braço. Tá. O waist é cintura e o hip aqui é quadril. Tá? E eles medem a circunferência em polegadas. Essa variável aqui eu não faço ideia do que ela seja, não. Tá? É um tempo de pós-prandial. Não faço ideia do que seja isso. Ah, tá. É, pós-prandial é o tempo após uma refeição, tá? É o tempo após uma refeição.
É isso mesmo. É o tempo após a refeição. Então tá, mas aqui eu vou trabalhar só com algumas variáveis. Eu peguei aqui a 2, que é o colesterol, a glicose estabilizada, o HDL, essa razão, a hemoglobina glicosada, a idade, altura e peso, tá? Eu peguei só essas variáveis para trabalhar. Então esse conjunto de dados ele está dentro de um package aqui chamado Faraway. Ah, esse conjunto de dados ele tem algumas é, aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Ele tem NAs, tá? Ou seja, não foi observado essas informações. Por exemplo, desse paciente não foi observado o colesterol total, consequentemente, né, o HDL também não, nem a razão, que é uma função entre os dois. Foi só observado a glicose, idade, altura e peso, tá? Então, assim, por conta dessa situação, eu estou usando isso daqui, ó, tá? Eu estou removendo todos os pacientes que têm apresentam essas informações faltantes, tá? Eu vou trabalhar somente com aqueles que têm a informação completa sobre eles, tá? Foi por isso que eu excluí as outras variáveis, porque as outras variáveis têm muito NA, tá? Então, para o conjunto de dados não ficar muito pequeno, então eu escolhi só essas variáveis, que eu sei que elas têm pouco NA, e aí eu vou remover as linhas onde tem NA, tá bom? Então vou tirar essas pessoas. Quando eu olhar aqui agora, você vai ver que aquele indivíduo que era o 58 não tem mais, ó. Ele foi removido, tá? Então eu não tenho mais NA. Então, dados faltantes. Bom, como é que eu faço um gráfico de dispersão para duas variáveis desse conjunto de dados? Eu uso a função plot, tá? E aí eu coloco uma variável aqui e aqui eu coloco outra variável. Desculpa. Vamos ver aqui a taxa de colesterol, a relação da taxa de colesterol com, com a idade do indivíduo, tá? A idade aqui é o 8. Bom, olhando para essa relação, o que a gente pode tirar de conclusão? Olhando assim, parece uma relação entre as duas variáveis? Não. Se vocês conseguirem, vocês pensarem que no vetor de médias, por exemplo, vou pedir aqui a média
a média de x1 e a média da oitava variável, essa média tá aqui, ó, tá? Ficou muito grande. Pronto, assim tá bom. Então vocês imaginam uma reta aqui, quer dizer, a média aqui, e vamos tentar criar uma elipse em torno desses pontos. Tá? Então, estaria mais próxima uma, de uma circunferência do que de uma elipse, verdade? Tá? Então, aparentemente não tem nenhuma relação entre as variáveis. Tá? A única coisa que eu consigo observar de comportamento é que tem outliers aqui, né? Pontos e valores extremos aqui. Eles estão muito distantes aqui do ponto médio. Tá? Esse aqui e esses três aqui. Esse aqui também, tá? São candidatos a outliers. Vamos ver outra comparação aqui. Vamos ver o HDL, que é a terceira variável, quarta variável na verdade, e o peso da pessoa, que é o 11. Espera aí. O 4 é a terceira e o 11 é 3, 6, é a oitava. Pronto. Essa variável aqui. Parece ter algum tipo de relação? Não, não parece. Você até ainda consegue ver algo assim, ó, uma estrutura exponencial nesse sentido aqui, tá? Mas seria uma relação exponencial ou polinomial, né, bem fraca. É uma relação forte. Vamos ver o peso e o colesterol total. Não, aqui eu já estou vendo o colesterol, né? Estou vendo o colesterol HDL. Vamos ver o colesterol total. Também não parece ter relação nenhuma. É,
Vamos ver aqui. ahn, a glicose e o peso do indivíduo. Bom, aqui já tenho um, eu já tenho um tipo de relação, mas não é linear, tá? É, você vê que os pontos eles são, a maioria está é, aglomerado aqui, nessa região, que é da média, tá? É, e aqui quando quando aumenta o peso do indivíduo, na verdade que o peso estaria influenciando aqui? O peso estaria influenciando na digestão da glicose, tá? Então, por exemplo, pessoas que pesam 200 libras têm uma variação maior, né, na taxa de glicose do que de indivíduos com peso maior ou com peso menor, tá? Se eu fizer o gráfico contrário, fica mais fácil de enxergar. Pronto, ó. Então aqui é o peso, né? Então quanto mais próximo o peso aqui da média, mais disperso é a taxa de glicose. Então não apresenta, aparentemente não tem uma relação tão boa assim, tá? Mas também a gente pode estar sendo enganado pela escala aqui do gráfico, tá? É, vamos mudar isso. Vou colocar o gráfico, as duas variáveis na mesma escala, indo de 0 até 400. Que às vezes o gráfico também engana por conta da escala que ele é criado, que é automático. Então é sempre bom fixar a escala, colocar a mesma escala e enxergar isso daqui. Agora ficou bom. Realmente os pontos aqui mais centrais acabam tendo mais outliers, mais dispersão, tá? E a média está aqui. Bom, até a idade que a gente não está olhando também, mas é interessante olhar, colocar aqui a idade. A idade é sexta variável. Vamos olhar em relação ao colesterol total. Aqui tem uma linear, tá? Deixa eu mexer nesses limites. Quando mexe no limite,
você vê que aquela aparente relação linear não existia, não. Tá? Realmente não tem uma relação linear. Bom, se você quiser ver todas as variáveis de um conjunto de dados de uma vez, esse gráfico de dispersão, a gente usa essa função pairs, que ela faz o gráfico de dispersão para todas as variáveis, para todas as combinações de variáveis. Então, olha só. É, existe uma relação linear que, é, porém fraca, entre o colesterol total e o HDL. Isso já era esperado, porque o colesterol total é função do HDL, tá? E assim como existe uma relação entre a razão entre o colesterol total e o HDL, é claro que a razão vai ser função, então vai ter uma relação entre essas variáveis, tá? Mas a gente consegue observar algumas coisas interessantes aqui. Ó. O colesterol total tem uma relação com a glicose, tá? Com as hemoglobinas, na verdade com as hemoglobinas glicosadas, tá? E aqui também aparenta ter uma relação linear com a glicose estabilizada. Onde eu mais tenho correlações? O colesterol total, é claro que eu vou ter uma relação linear, né? É, quase que linear. Não, até que é bem linear, tá? Da glicose estabilizada com a hemoglobina glicosada, tá? Ambos são fatores que estão relacionados, né, nas suas funções fisiológicas, então é esperado que tenha esse tipo de relação, tá? Aqui a idade e colesterol aparentemente não tem uma relação, tá? A idade não aparenta ter uma relação, é, talvez uma relação aqui com colesterol, tá? Mas não tem uma relação tão interessante assim. A altura não tem relação nenhuma com nenhuma das variáveis. E o peso, por incrível que pareça, ele tem pouca correlação entre essas variáveis, tá? Agora, por que que isso está acontecendo se a gente sabe que são variáveis que deveriam apresentar uma relação entre elas, tá? A resposta disso está aqui no próprio enunciado do conjunto de dados. O estudo foi feito com 403 pessoas, onde existe a prevalência, ou seja, existe a doença de obesidade, diabetes e outros riscos cardiovasculares. Então, essas pessoas elas têm um perfil bem parecido. Então, é esperado que apareça é, esse tipo de comportamento nos dados, tá? Bom, como é que eu calculo então a matriz de covariâncias para esses dados? Eu uso a função cov, tá? E ela já me retorna aqui a matriz de covariância. Então, eu tenho na diagonal principal só as variâncias e
a glicose estabilizada são altas em relação aos outros, pode ser problema de medida, a gente sabe que não é assim que olha, a gente precisa dividir isso daqui uh, pelo desvio padrão, ou desculpa, pela média amostral, e obter o coeficiente de variação, para a gente conseguir determinar se essas variâncias são grandes ou não, tá? Mas aqui eu tenho as covariâncias, né? E aqui eu tenho coisas, algumas informações interessantes. Por exemplo, o colesterol total tem uma, quer dizer, o colesterol HDL ele tem uma relação inversamente proporcional à da glicose estabilizada, né? Então significa que quando eu tenho mais de um, eu acabo tendo menos do outro, tá? Isso a gente não conseguiu perceber nos gráficos. E os outros a gente consegue ver relações positivas, relações negativas, tá? Por exemplo, na idade aqui, quanto maior a idade, maior o colesterol, né? Então, é, aqui é até engraçado que quanto mais alta a pessoa seria menor a taxa de colesterol total dela. É, e aqui o que a gente esperava, né? Quanto maior o peso da pessoa, maior a taxa de colesterol, maior também a taxa de glicose estabilizada, tá? Mas, por incrível que pareça, é, tem uma relação inversamente proporcional entre o peso e o colesterol HDL, né? De alta densidade. O que, o que é estranho, mas ok. E assim vai. E aí a gente vai caçando aqui as informações que são interessantes para a gente e vai escrevendo as nossas conclusões. Para a gente ter uma medida melhor sobre essas relações e da intensidade delas, a gente usa a matriz de correlações lineares, tá? Que é essa daqui. Para caber no gráfico, na tela, eu vou fazer o seguinte. Pronto. Então aqui eu já consigo ver melhor as relações e as variáveis, tá? Uh, por exemplo, aqui nós vimos, né, que existia uma relação linear positiva entre o colesterol e o peso, né? Quanto maior era o peso da pessoa, maior a taxa de colesterol. Sim, é positivo, porém pequeno, é 0,05, então é uma correlação muito fraca, tá? Ou é uma relação linear muito fraca, tá? Então significa que ele não tem uma relação direta ou tem uma relação não linear, tá? Que seria uma relação indireta, tá bom? Se a gente olhar aqui na matriz, a maior relação que eu tenho é essa daqui, ó, 0,74, que é a relação entre a glicose estabilizada e a hemoglobina glicosada, né? Então, é meio que esperado isso, tá? Também a gente observou isso lá no gráfico, tá? De todas as variáveis, de todas as combinações possíveis, essa é a que tem a maior relação linear, tá? As outras ou não tem uma relação linear, essa daqui também tá quase forte, né? E HDL e a razão, mas também um é função do outro, né? Então não é tão interessante essa correlação, porque ela já era esperada, tá? Mas das outras, o que é interessante aqui, por exemplo, aqui idade,
não tem, não é uma, não é relacionada, né, com essas medidas. A altura também não e o peso também não, tá? Bom, é aqui que a gente faz as nossas afirmações e também é aqui que a gente tem que ter cuidado com essas afirmações, tá? É, então, aqui não quer dizer que, mesmo se eu encontrasse aqui uma relação muito forte entre idade e colesterol, eu não estou dizendo que quanto maior a idade da pessoa, maior vai ser a taxa de colesterol. Não é uma coisa impositiva, não é uma causalidade, né? Ou seja, a idade aumenta de fato a taxa de colesterol. Não. Eu só ia chegar ao ponto de dizer que existe uma relação entre essas duas variáveis, tá? Que pode ser uma relação fisiológica, né? A pessoa começa a ter, é, não consegue mais metabolizar bem algumas substâncias, né? Então acaba acontecendo, né, esse aumento de colesterol e tudo mais. Seria nesse sentido a interpretação, tá? Mas aqui não. Então aqui eu não tive nenhum tipo de relação linear entre essas variáveis. Então quer dizer que altura e peso das pessoas não estão influenciando diretamente a taxa de colesterol nem as taxas de glicose. Ou seja, o peso e a altura dessas pessoas não influenciam tanto no fator de diabetes ou de risco cardíaco deles, tá? Mas essa influência não quer dizer que de fato aquela coisa afeta, tá? É só que não existe uma relação aparente para esse grupo de pessoas, tá? Que como eu comentei ainda agora, já é um grupo de pessoas onde foi observado obesidade, é, diabetes e problemas cardiovasculares. Então era bem provável que eles tenham o mesmo comportamento em relação a essas taxas de colesterol e glicose, tá? E também é muito provável que eles tenham o mesmo perfil de idade, tá? Então, é, daí da gente analisa outras coisas. Realmente, se o pessoal tem um perfil de idade igual, aí a gente vai para aquelas nossas medidas, né? Então, vou pedir aqui, ó, X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que é a idade, pedir o summary. Uh, aqui eu tenho o mínimo 19 anos e o máximo 90 anos. O que a gente consegue ver aqui? Que média e mediana até que estão tão próximos, tá? Então tem um comportamento provavelmente similar. A, a distância aqui da mediana para o terceiro quartil é de 15, tá? E, do, e da mediana para o primeiro quartil é 11 aqui, né? É, então é o seguinte, eu tenho uma aparente assimetria à direita. Então, aparentemente, eu tenho indivíduos mais velhos. Se você olhar aqui o primeiro quartil, que é 34 anos, aí então você já sabe aqui que 75%, ou seja, todo mundo que está acima do primeiro quartil, 75% dos indivíduos estão já na fase adulta, né? Da fase adulta para a terceira idade, né? Você tem 50% dos indivíduos aqui dentro da fase adulta, que vai ali dos 30 anos até os 60, né? E eu até que tenho uma representatividade boa aqui de idosos, né? Eu tenho 25%, que vai de 60 até 92 anos. E também de jovens, que vai de 19 até aqui aproximadamente 30 anos. No caso aqui 34.
Então tá bem balanceado isso aqui, tá? Essa questão de ter uma quantidade de jovens e de idosos, tá? Que são nesses casos onde poderia haver uma variação entre a idade e essas taxas, tá? Na idade adulta, não, essas taxas elas não são, não necessariamente elas apresentam uma influência, tá? É mais na idade mais jovem e na mais idosa, tá? Então, por conta de estar bem equilibrado isso daqui, provavelmente que aparece que a variável idade não tem uma relação com as outras, tá? Vamos ver o peso aqui das pessoas, que vai de 99 libras até 325 libras. Uma libra corresponde a 0,453592 quilos, tá? Pronto, agora eu tenho o peso das pessoas em quilos, tá? Então vai de mais leve aqui com 44,91 quilos. Primeiro, primeiro quartil está em 68 quilos. Médio e mediano até que são é, valores próximos, tá? Considerando essa amplitude grande aqui, que vai de 44 até 147, tá? Ah, você vê aqui, ó, do primeiro quartil até o terceiro quartil, indivíduos com de 70 quilos até 90 quilos, tá? Então, é como o estudo está falando, né? Já são pessoas com algum grau de. É claro que a gente teria que ver a altura, né? E outras medidas, mas já são pessoas, né, com caso de obesidade. Exceto essas daqui, né? Entre o primeiro quartil. Entre o mínimo e o primeiro quartil, né? E aí elas não. Independente daqui do tamanho delas, elas não estão numa situação de obesidade, não. A julgar pela idade, né? Que a menor é 19 anos, então dificilmente. Se fosse criança, se tivesse criança aqui no meio, aí tudo bem. 44 quilos poderia representar obesidade, tá? Mas não tem criança, só tem indivíduos adultos. Então eu posso considerar aqui que entre o mínimo e o primeiro quartil eu tenho indivíduos aqui com. Na verdade, até a mediana, tá? Vai. Até a mediana aqui eu tenho indivíduos que é, não tem assim uma obesidade tão, tão expressante, né? Eu acho que aqui, a partir do terceiro quartil, é que você realmente tem, né, uma obesidade mais aparente. Então, assim, mesmo que tenha pessoas com obesidade aqui, não necessariamente todas têm obesidade, né? Elas podem ter só risco cardiovasculares ou diabetes, tá? E aí isso daí também não é um fator que depende tanto do peso da pessoa, tá? Tá associado a componentes genéticos, alimentares e tudo mais, tá? Então, de fato, é um conjunto de dados bem, é, como eu posso dizer assim, é bem distribuído, tá? Eu tenho aqui meio que uniforme ou simétrico, né? Em torno de um peso que não seria lá grande coisa, tá? E eu também não tenho aqui
pessoas com super obesidade, né? Assim, próximo de a partir de 160 até 200 quilos, né? Então não tenho isso, tá? Então é por conta desse cenário que é, é, quer dizer, é muito provável que é por conta desse cenário que ocorreu aqui a, essa baixa relação ou outro tipo de relação, né? Uma relação não linear entre o peso e essas outras características, tá bom? E é isso. Na próxima aula eu pego outro conjunto de dados para a gente refazer essas análises e o que a gente tem que acrescentar no trabalho disso daqui. Esses gráficos de dispersão e a matriz de covariâncias e a matriz de correlação, apenas, tá? É só isso daqui que a gente tem que adicionar. Uh, Agora, qual é a parte complicada é, de se fazer? É fazer isso que nós estamos fazendo agora, de pegar os dados, interpretar os resultados de forma numérica mesmo, né? Estou olhando aqui segundo aquele, aquelas regras que eu apresentei ali nos slides, ver quem tem uma correlação alta, quem tem uma correlação baixa. Mas também a gente está tendo uma análise de acordo com os dados que estão sendo apresentados, né? Então a gente precisa de um conhecimento a mais sobre o problema para a gente poder discutir os resultados, tá? Não é simplesmente eu chegar, olha, não existe relação alta entre essas variáveis, pronto, acabou. Não, eu tenho que ver isso daqui. Ó. Não era esperado que a idade não tivesse uma influência. Então, por que não teve? Então, a gente vai investigar isso, vai olhando as outras estatísticas e vai, né, relacionando isso com o conhecimento que a gente tem sobre essas questões biológicas, né? E aí a gente consegue, né, determinar e tirar informações, mais informações dos dados além de uma simples comparação. Né? A gente tem correlação, não é correlação. É forte, é fraca, tá? Não é necessariamente esse o trabalho, tá? O trabalho que a gente tem que fazer de verdade é entender as variáveis, o contexto no qual a gente está trabalhando e assim, a partir dessas, gerar informações de verdade, tá? Não é só jogar isso daqui num documento que está tudo bem, tá? A gente tem que fazer a investigação. E esse é o segundo passo que a gente vai fazer no trabalho, tá? Então, por enquanto, eu quero que vocês façam só a parte matemática, né? Só a construção dos gráficos, a construção das outras estatísticas e coloquem isso no gráfico. Na segunda parte, a gente começar a escrever as informações, né, que são interessantes, que nós observamos através das estatísticas. Então, esse é um segundo passo do trabalho. Tá bom?